De Papo com Cidinha está de volta e desta vez para falar com a reitora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Professora, um ano de gestão. Como é que a senhora analisa esse período, um ano de gestão, frente à universidade? É uma análise complexa de se fazer, mas ao mesmo tempo acho que também uma análise necessária, né? Uma reflexão necessária do percurso que nós fizemos até aqui. Uma questão que eu falo, que eu tenho colocado e que eu uso sempre a expressão assim do aprendizado, da tomada de consciência do que é o FTM, porque, assim, claro que como docente que está nessa universidade há praticamente 15 anos, eu convivi muito com toda a vida da universidade, nos conselhos, nas coordenações, nas direções de institutos, mas quando se assume a gestão central da universidade, aí você passa a ter acesso a um outro universo de demandas, de problemas que você tem que resolver e que assim, a gente precisa então rapidamente entender que ali você tem uma outra dinâmica, né? Então, nós tivemos esse tempo de que nós fomos fazendo o mapa da UFTM que nós temos, assim, com seus problemas, com as suas facilidades, com as suas dificuldades e assim sucessivamente. Neste um ano, nós trabalhamos muito, a gente vem trabalhando muito num conjunto de demandas que foram registradas, inclusive, no nosso plano de gestão. Está atendendo a todas? Claro, o plano de gestão que chega com a gente, ele é para os 4 anos. Mas uma coisa que eu e a professora Meire nós temos feito questão de cobrar, de frisar, de dialogar, é olhando para aquilo que nós colocamos no nosso plano de gestão. Sim, a gente tem seguido rigorosamente. Claro que ali tem metas que elas são de curto, médio e longo prazo. Ou seja, há coisas que nós vamos conseguir resolver nesse primeiro momento e coisas que nós vamos demandar tempo. Eu faço uma avaliação que no término do primeiro biênio é que de fato os resultados começarão a aparecer com mais força. Mas assim, nós temos trabalhado muito olhando para os problemas mais proeminentes. Aqueles que incomodam a comunidade de modo geral e que são aí historicamente colocados. Está conseguindo resolver esses problemas, professora? Uma parte sim, porque hoje do conjunto de problemas que a universidade tem, nós temos aqueles que são que a solução elas podem ser construídas no âmbito da gestão. Aqui, a gente trabalhando com os nossos recursos, com as nossas limitações, com as nossas possibilidades, a gente consegue. Nós temos um outro grupo que ele não depende só da gente. E eu vou te dar um exemplo de uma questão muito clara para gente que tem a ver com isso. Logo que nós assumimos, nós tomamos uma decisão no ano passado, quando nós tivemos que assumimos a questão orçamentária, das compras, quando nós tomamos ciência do caixa da universidade, daquela recomposição orçamentária que o governo fez, da emenda parlamentar do senador Rodrigo Pacheco, nós tomamos algumas decisões. E a principal dela foi assim: nós vamos usar esses recursos para aquisições que são de impacto coletivo. Dou um exemplo: cadeiras. A gente tinha um mapa que as cadeiras das salas de aula elas estavam extremamente danificadas. Porque você tem um tempo aí que essas aquisições foram feitas. Nós então investimos na compra de cadeiras. Nós temos hoje um cenário, por exemplo, as cortinas todas caídas, sujas, envelhecidas. Então, cortinas. Um outro investimento que nós fizemos, que ele é de impacto coletivo e era muito demandado, que é, por exemplo, os aparelhos de ar-condicionado. A gente fez uma compra grande, uma aquisição grande de ar-condicionado e que a gente está fazendo o processo de instalação. Aí você bate numa questão que é
dos limites de instituições públicas como a nossa. Que é, ok, compramos os aparelhos de ar, temos que instalar. Só que aí nós dependemos de uma força de trabalho que ela não é ampla, assim. Nós não conseguimos hoje dizer assim, olha, vamos, sei lá, em 30 dias ou 90 dias, trocar todos os aparelhos da universidade. Porque a nossa força de trabalho para fazer isso, ela tem limites e ela se movimenta dentro de uma enormidade de demandas. Então, a gente tomou decisões nesse sentido, olhando para essa possibilidade de impacto. Mas, dentro disso que eu estou chamando de demandas proeminentes da universidade, eu posso pegar o caso da Univerde. A gente sabe, eu e a professora Meire assumimos a reitoria muito consciente disso, que tem um problema com a internet. A internet na Univerde, ela é uma internet por rádio. A gente precisa fazer a troca por fibra ótica. Para fazer essa troca, a gente depende da RNP, que é MEC. E resolveu isso? Nós iniciamos, isso foi um dos primeiros movimentos que nós fizemos de negociação com o MEC. O ano passado, por exemplo, a gente chegou no MEC com essa demanda, dizendo, olha, esse é um problema muito sério. O MEC estava fazendo a renovação de contrato com a RNP, isso foi até outubro. Quando eles nos informaram, outubro, novembro do ano passado, olha, o contrato está resolvido. Tanto nós da UFTM como a própria Andifes recolocou as demandas das universidades com relação a essa questão da internet. E de lá para cá, a gente vem travando uma negociação quase que mensal. Todos os meses eu vou a Brasília, todos os meses eu passo pelo MEC, todos os meses eu falo que o problema da RNP nós precisamos ser atendidos. Inclusive, na última reunião que eu estive no MEC, há cerca de uns 15 dias atrás, eu coloquei isso para a diretora da DIFES. Eu disse para ela, falei, olha, é um problema seríssimo, nós já mandamos todos os ofícios, já mandamos todas as explicações necessárias e nós precisamos de um retorno. E aí é o tipo de problema em que o que sobra para nós, o que cabe a nós, é fazer a gestão, a demanda, apresentar a demanda e a cobrança constante. E aí eu poderia te citar vários outros exemplos. Por exemplo, a questão do quadro de servidores, os códigos de vagas. Nós temos hoje um problema seríssimo com os profissionais, a contratação de profissionais de Libras. O que acontece? O MEC não está liberando códigos para essa contratação. Aí as universidades não têm o que fazer, porque se o MEC não libera o código de vaga, a gente não consegue fazer a contratação. Nós estamos demandando? Estamos. E aí, nesses casos, a gente tem adotado a política de fazer coro na Andifes, nos debates, no pleno da Andifes, com os demais reitores, mapeando os problemas, mas ao mesmo tempo a gente faz uma atuação muito também individualizada, olhando para o UFTM no MEC, buscando respostas para essas questões. Então, assim, para concluir a resposta para a sua pergunta, eu diria sim, parte expressiva dos problemas da universidade, eles têm respostas, eles são passíveis de solução. A questão é o tempo que a gente às vezes leva para resolver, para ter resposta para essas questões. Mas, assim, o que eu e a professora Meire temos feito é assim, a gente se envolve diretamente com as negociações para a solução desses problemas em todos os níveis. Interno, em reuniões com as pró-reitorias, com as equipes ampliadas, em todos os setores a gente tem feito esse esforço, na tentativa, inclusive, de diminuir caminhos. Tipo assim, se eu faço um despacho para um pró-reitor que fala com a equipe, pode demorar. Muitas vezes nós temos usado a metodologia assim, chama o pró-reitor, que é de fundamental importância que ele participe desse diálogo, chama as equipes e a gente estabelece uma discussão e tentamos encontrar saídas. Então, assim, a gente tem pensado em formas de agilizar essa construção de respostas, mas eu, sinceramente, acredito que, sim, os problemas da UFTM têm respostas. Por exemplo, a UFTM, nós sabemos que tem uma defasagem muito grande no que se refere a servidores, a senhora falou sobre essa questão, e dentro da conversa com o MEC e a conversa lá da liberação, está conseguindo, por exemplo, nós sabemos que para a Libras está tendo uma dificuldade, e para os demais cargos? Então, nós fizemos um concurso recente agora, um concurso grande,
que ele tem uma perspectiva de reposição de vagas, de aposentadorias, de servidores que pedem exoneração da universidade. Tem uma série de fatores que fazem com que a gente fique sem determinados servidores, né? Então, nós fizemos um concurso olhando para essa reposição. Nós tivemos, ainda o ano passado, a liberação de códigos de vagas para contratação de servidores da área técnica. Então, só que esses códigos a gente ainda está, alguns estão em negociação com o MEC. Além disso, a gente tem posto uma demanda que tem sido negociada, inclusive pela Andifes, que são os códigos dos cargos que foram vedados. Assim, nós temos hoje um leque de cargos nas universidades que a gente não pode realizar concursos. Posso falar para você, por exemplo, contador, os profissionais da área de Libras. Recentemente a gente ficou sabendo que não tem código para engenheiro, administrador. E o que acontece? O MEC, assim, ele não libera porque todos os códigos que ele tem para essas funções, eles estão ocupados. Aí, como o governo também não quer aumentar os seus custos, porque criar novos códigos significa, por exemplo, aumento de custos com folha de pagamento. Então a gente fica restrito a essas restrições do próprio governo federal. E isso tem um impacto muito sério para as universidades. Então essa tem sido uma discussão muito forte que nós temos feito no âmbito da Andifes, para que o MGI ele faça essa reposição desses cargos que estão vedados, dessas funções, que repense o modo de distribuição e definição das funções dentro das universidades. Porque hoje, do modo como está, nós estamos sofrendo muito. E aí tem um problema sério. Porque o que acontece? Na medida em que nós não temos a liberação de códigos de vaga para fazer concursos, a universidade ela precisa funcionar. Ela não tem como parar. Qual é o caminho que a gente segue? A contratação de terceirizado. Só que quando a gente opta pelo terceirizado, o terceirizado cai no orçamento, no chamado orçamento discricionário da universidade. A folha de pagamento, os servidores que estão na folha de pagamento, eles são o orçamento da universidade? São. Só que é um orçamento à parte, do qual, de fato, a gente não tem gestão sobre ele. Ele está dentro do MEC, a gente informa e fazemos os pagamentos. Quando a gente migra essa substituição para o terceirizado, ele não fica nesse lugar o pagamento. Ele vai para o nosso orçamento discricionário. E aí tem um impacto seríssimo no funcionamento da universidade. Hoje, por exemplo, o nosso custo com terceirizados ele é extremamente alto. Além do aluguel, nós temos esse outro problema. E essa é uma discussão que os reitores têm feito com o MEC, que essa transferência ela só nos deixa em situação mais estrangulada ainda do que a que nós já estamos. E há como reduzir isso, ou até mesmo acabar? Eu acho que acabar é impossível. Não. Precisaria que o governo mudasse a sua política. Porque assim, nós temos, eu falei para você dos cargos vedados, mas nós temos os que foram extinguidos. O governo fez uma extinção, por exemplo, motorista, servidores que trabalham na parte de manutenção, dessa manutenção predial, tudo isso, esses cargos eles hoje não são mais contratados pelo governo. Isso veio para o orçamento da universidade na forma de terceirizado. É uma discussão seríssima essa transferência, porque o que eu estou dizendo, isso gera um prejuízo. Põe uma economia para o governo, mas gera um prejuízo dentro do orçamento da universidade. Isso é uma questão. Mas tem a outra, que é o que nós temos trabalhado, que é assim. Nós temos discutido muito, eu tenho pedido isso para a equipe da ProRH, que é um dimensionamento sério da mão de obra, da força de trabalho da UFTM. A gente precisa, e nós estamos trabalhando nesse sentido, redimensionar inclusive a distribuição de servidores dentro da universidade. É um negócio extremamente complexo de fazer. O governo federal assumiu isso através do MEC e MGI. Eles assumiram essa cobrança para que as universidades, não só as universidades, os órgãos públicos, né, mas no nosso caso, que a gente faça esse redimensionamento, inclusive para repensar esse reposicionamento da mão de obra e para saber efetivamente o que é fato de falta de servidores e o que
pode ser relação com a forma como a força de trabalho não está de forma equânime distribuída. Então, nós estamos investindo nisso. E a gente também tem tentado, nós estamos tentando construir um plano de reposição por concursos, já olhando para esses desequilíbrios, olhando para setores que para nós eles são de fundamental importância. Vou te dar um exemplo. A nossa prefeitura universitária ela é completamente estrangulada. Ela não tem a força de trabalho que ela necessita. Ela não tem. Mas veja, a prefeitura universitária ela é central para o funcionamento da universidade. Sim, a universidade não funciona. Ela faz todo este trabalho de base, desde o cuidado com as estruturas prediais, a gestão de contratos, a questão das obras, tudo isso passa por essa equipe que está na prefeitura. Então, é o que eu tenho falado, não tem como, dentro de um projeto de gestão que visa a melhoria da oferta do serviço que nós temos que prestar para a nossa comunidade interna, não tem como eu não olhar e não pensar uma política de reestruturação da prefeitura universitária. Do mesmo jeito a biblioteca. As servidoras que estão lá, elas reclamam muito, elas me dizem, olha, aqui a gente não tem, faz muito tempo que a gente não participa dessa discussão da distribuição de servidores efetivamente capacitados para atuarem lá. E aí o que eu tenho colocado para a ProRH, a gente precisa ter esses mapas do que são setores estratégicos, de novo, olhando para o impacto deles para o coletivo. A gente tem que ter essa prioridade, de olhar para aquilo que, se não funcionar, tem um impacto enorme para o conjunto da universidade. E a gente precisa, então, direcionar os nossos esforços para resolver esses problemas. E, por fim, então, olhando isso para essa necessidade nossa de dimensionamento de pessoal. E, por fim, a gente também tem olhado com rigor, assim, porque o contrato do terceirizado ele tem regras. Eu não posso simplesmente contratar um terceirizado para substituir um servidor, para fazer o serviço de um servidor. Tem normas, inclusive o TCU, a CGU, eles cobram muito isso da gente. Nós temos olhado para isso. Sim, em quais condições realmente nós precisamos contratar. A outra é o que nós temos falado e temos pedido para a comunidade, que assim, dentro da nossa situação orçamentária, a gente precisa fazer um esforço de enxugamento de custos. Porque senão a gente vai ter sempre uma universidade que ela não consegue fazer planejamentos mínimos. Porque hoje, assim, essa é uma realidade das universidades federais, a dificuldade de planejar o seu futuro frente ao seu cenário orçamentário, que é um tanto quanto, como eu já disse, estrangulado. Só falou planejamento mínimo. Novos cursos. A universidade está com vista de novos cursos que vão abrir novas. Por exemplo, a Temis vai ter uma contratação de docentes. Então, assim, até mesmo servidores em função desses novos cursos. Novos cursos. A administração da senhora tem novidade em relação a isto, né? A gente acabou de anunciar, né, a participação da UFTM no PAC. Saiu essa semana, a gente teve um aporte de recursos, o MEC nos informou que nós teremos um aporte de recursos da ordem de 30 milhões, sendo 18 para Uberaba e 12 para Iturama. No bojo do PAC está a demanda da ampliação de vagas, e que pode ser por ampliar vagas dentro dos cursos ou pode ser pela criação de novos cursos. Nós fizemos o caminho de criar novos cursos, né? O Conselho Superior se reuniu ontem, né, que foi dia 20 de junho, para tomar essa decisão, e nós decidimos então apontar para o MEC que com o investimento do PAC, em Uberaba nós temos condições de criar mais 4 cursos. E em Iturama ela tem, frente ao investimento, ela tem uma flexibilidade maior nessa questão, né? Uberaba que assim, o Complexo Abadia hoje, ele já a gente tem pouquíssima margem para pensar em aumento de alunos em sala de aula. Então, daí a decisão também tomada na reunião do Consul, aprovada pelo Consul, que foi de a gente construir um prédio com mais 24 salas de aulas na Univerde,
em que a gente pensa exatamente nessa criação de novos cursos. Agora, o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo hoje, porque essas informações elas vão hoje, dia 21 de junho, para o MEC, o que nós estamos dizendo é o seguinte, olha, com esses investimentos que nós recebemos, nós estamos propondo, nós estamos apresentando uma proposta de criação desses cursos. Mas a questão que nós temos frisado é assim, a segunda parte dessa negociação é exatamente a questão da força de trabalho. Nós precisamos de docentes e nós precisamos de servidores técnicos, da área técnica. Nós não somos uma universidade, pelo nosso tempo, pelo próprio da nossa construção, nós não somos uma universidade que possa bancar a criação de cursos sem que o Ministério da Educação faça aporte de códigos de vagas. Tem instituições que conseguem porque já tem um quadro consolidado, né? As mais antigas, algumas conseguem, porque as que estão no patamar das chamadas supernovas também, que são as instituições com menos de 10 anos, elas também têm muita dificuldade de fazer isso. Então, a nossa sinalização para o MEC é isso, olha, vamos investir o recurso do PAC neste sentido, mas nós precisamos dos códigos de vagas. E a partir desta frente de negociação, a partir das sinalizações que o MEC nos der, é que nós voltaremos ao Conselho Superior da Universidade para dizer, ó, então vamos aprovar dessa lista que nós apresentamos, todos, ou parte, ou, entende? Então nós estamos em fase de negociação com o MEC. Esses novos cursos, o funcionamento seria basicamente na Univerde, que é um local onde se consegue construir qualquer coisa, onde se consegue ampliar. Sim. Sim, claro que o curso de fono, ele talvez tenha que ser pensado para a unidade Abadia, frente ao fato de que ele vai demandar alguns laboratórios que são mais das áreas da saúde. Então, essa é uma questão ainda a ser discutida, a gente precisa esperar as sinalizações do MEC, mas, de modo geral, o nosso posicionamento, ó, o que nos leva a fazer essa sinalização para o MEC é exatamente a Univerde, o funcionamento lá. Até porque nós temos um outro projeto da nossa gestão, que eu tenho chamado disso assim, sabe? A gente precisa levar a universidade para a unidade Univerde. Porque a gente tem uma queixa da comunidade lá de que eles são abandonados. E por quê? Porque foi para lá um grupo de cursos, 2 institutos, mas cria o sentimento que a vida de fato da universidade fica aqui. E um dos compromissos da nossa gestão foi, então, de pensar um conjunto de ações que levem movimentação para dentro da Univerde. E aí vem a ideia, por exemplo, do complexo esportivo, que a gente insistiu tanto. A proposta do complexo esportivo, ela tem dupla finalidade. Ela tem, a primeira dela é sim atender ao curso de educação física, que hoje está completamente espalhado pela cidade, a gente tem o curso em vários locais, mas também nós queremos com isso criar possibilidade de vidas e de atividades lá dentro da Univerde. A gente sabe que o curso de educação física, ele pode, inerente às suas próprias atividades, ele pode oferecer, por exemplo, natação, atividades na área de jogos, ele pode oferecer uma série de atividades para a comunidade que criem esse sentimento de pertencimento lá. Então é um investimento que olha para essas duas faces. Eu sou, assim, uma defensora o tempo todo, eu coloquei isso, foi inclusive a argumentação usada no MEC, dizer o seguinte, olha, se nós tivermos recursos para o complexo esportivo, nós vamos atender ao curso de educação física, mas nós também vamos incidir no nosso custo aluguel, porque hoje parte da estrutura do curso de educação física é alugada, então a gente incide nesse custo, mas também a gente começa a trabalhar um processo
que no futuro, eu espero, seja de fato a construção de uma unidade que tenha essa cara de universidade, sabe, de espaços coletivos, de vidas coletivas em funcionamento dentro da universidade. Que hoje o Abadia, por causa dele ser dentro da cidade, a gente termina não conseguindo movimentar muito. Claro que a gente tem mobilidade nesse sentido, mas ela é restrita. Quando a gente olha as universidades que têm campus nessa característica maior de A universidade. senhora colocou o complexo esportivo lá na Univerde, então, sim, tem caminhado. O que tem de positivo em relação a esse complexo? Olha, é isso, assim, sabe? Eu espero que depois a comunidade tenha uma participação no funcionamento desse complexo quando ele funcionar, né? Porque eu espero, assim, qual é o sonho, né? Que os alunos, que os professores, que os servidores técnicos da universidade passem a usar esses espaços que nós vamos construir lá, que a gente possa pensar em um conjunto de atividades que a comunidade, inclusive, participe dessa vida da universidade lá. Então, eu acho que a importância é o que depois disso pronto poderá ser ofertado em termos de serviços, de atendimento, tanto à comunidade interna quanto à externa. Então, está praticamente concreto, né, a construção desse complexo na Univerde. Tá? Já é uma decisão, porque assim, quando nós apresentamos as nossas demandas para o MEC, nós fizemos todo o percurso de negociação, ao mesmo tempo nós fomos trabalhando em alguns projetos, porque a gente não poderia esperar parados, né? O MEC vai anunciar, isso aí a gente começa. Ontem nós levamos para o Conselho Superior a proposta, discutimos, debatemos, o Conselho aprovou, então será feito. Com os recursos que o governo federal vai aportar do parque para o UFTM, nós faremos então o complexo esportivo, prédio com 24 salas de aula, nós vamos fazer o laboratório da engenharia mecânica, que hoje é um prédio alugado em frente à rodoviária, nós vamos levá-los para lá, a gente vai iniciar a construção desse espaço, e queremos também levar o nosso almoxarifado, que é um dos prédios dos aluguéis mais caros que nós temos hoje. A gente tem vários aluguéis caros, esse é um deles. Então a meta é levar isso para dentro da Univerde, para um espaço próprio da UFTM. Então isso são ações, são coisas que, ao concluir o segundo ano de mandato, provavelmente, se não estiverem concluídas, estarão em andamento. Nós temos que concluir, porque a meta do governo Lula é que essas obras sejam entregues em 2026. E o MEC vai ser bastante rigoroso, eles têm apontado isso para as universidades, que nós precisamos, essa é uma discussão que eu tenho feito, inclusive, para o Conselho, para a comunidade, de que assim, nós vamos ter que trabalhar com todas as nossas forças, né, isso, eu tenho colocado isso principalmente para os servidores da PROAD, porque são eles que vão agora serem sobrecarregados. Veja bem, a gente já tem uma vida na universidade de processo de licitação, de compras, e agora vem mais o PAC. Então, assim, eu consciente de que então a gente vai entrar num ritmo de trabalho um tanto quanto forte, por assim dizer. Mas o governo tem dito que a gente precisa executar. Tem, inclusive, colocado metas, regras, tipo assim, a universidade que não fizer a execução desses recursos, eles podem movimentar esse recurso para outras instituições. Por quê? Para entender isso, tem que ver o seguinte, no Reúne, né, que foi feito inclusive dentro do mesmo governo, o Reúne, o que aconteceu? Eles pegaram os recursos e depositaram para as universidades e deixaram lá. Qual a avaliação que o MEC faz? Que isso não foi bom, porque muitas universidades não conseguiram fazer a execução, só que o recurso ficou preso com elas. E aí aquelas que conseguiram fazer a execução, elas não tiveram a oportunidade de por exemplo, ampliar as suas demandas. Então hoje o que eles estão dizendo para nós é isso, olha, o recurso vai ser disponibilizado a partir de metas, e a liberação vai ser por meio de cumprimento de metas, em termos de execução. Então, assim, a gente tem aí um grande desafio, e a meta final é que isso seja entregue
dentro do ano de 2026, porque a gente sabe que é o último ano deste governo que está aí, e aí, como todo governo, legitimamente quer entregar os resultados dos seus investimentos, né? Então, é essa a nossa meta, a gente tem que cumpri-la. Falar em meta, entrega de resultados, tem uma questão muito que as pessoas vêm questionando. É, campus da UFPM em Araxá. Então, essa é uma questão para nós assim emblemática, né? O parque do ensino do que o governo lançou agora, ele tinha para o ensino superior ele tinha dois eixos, né? Ele tem dois eixos: o eixo da consolidação e o eixo da expansão. Nós concorremos nos dois eixos. No eixo da consolidação, apresentando as demandas de Iturama e Uberaba. No eixo da expansão, nós reposicionamos Araxá, porque Araxá é uma questão que esteve no Reúne, é algo que nós tivemos lá aporte de recursos, códigos de vagas e assim sucessivamente, só que nós não implementamos, por uma conjunção de problemas, entende? Que passa inclusive pela desmobilização política da cidade naquele momento, que não permitiu o andamento da implantação do campus lá. Aliás, lá é um campus, né? Um campus. Eu uso sempre a palavra campus porque ela é permitida, mas a gente tem o plural. De todo jeito, o que acontece? Nós, então, reposicionamos essa demanda, só que o governo federal agora ele veio com uma restrição. Tá? Que assim, no final, dentro de todas as questões orçamentárias, tomou-se a decisão de que seriam abertos, então, só 10, entende? 10 novos campos, Brasil afora. Critério: regiões com menor povoamento em termos de aluno, onde a gente tem o que chamados vácuos, né? E aí eu digo que assim, o Minas Gerais tem poucas áreas, né? Eu até coloquei em alguns momentos assim que eu digo, olha, como reitor, o meu papel é defender o interesse da UFPM, então eu fui lá, falei, mas se eu me distancio desta posição, o critério é um critério importante quando a gente pensa a questão das desigualdades do Brasil, né? Então, assim, foi um critério que a gente não tinha muito como criticá-lo, por exemplo. A gente demandou, mas quando o governo diz, olha, nós vamos abrir 10 campos, e eles vão ser, olhando para esses vácuos, a gente esperou e aí nós não fomos contemplados. Nós não pretendemos retirar a demanda. Nós não pretendemos. Nós vamos continuar com ela, numa esperança que a gente consiga, num segundo momento, em 2025, conseguir os recursos mínimos para poder fazer essa implantação lá. Professora, para finalizarmos, eu gostaria que a senhora fizesse um pequeno balanço da administração da senhora nesse período de um ano frente à reitoria da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, eu acho que assim, nós estamos... É como se assim, nós tivéssemos dado a largada e nós estamos no meio da corrida, assim. Aliás, no meio não, nós estamos no momento que nós estamos ganhando potência numa corrida que a gente tem que vencer. Nós estamos com várias frentes abertas, de busca de recursos, de reestruturação, por exemplo, dos espaços físicos, do redimensionamento de pessoal, da solução de problemas, da busca de respostas para problemas que estão aí, por exemplo, a questão das 30 horas dos servidores do HC. Essa semana, conversando, eu digo, a gente precisa dar respostas para esse problema que a gente tem, para essa demanda dos servidores. Então, assim, eu avalio que nós conseguimos já posicionar um leque bastante grande de ações que nós precisamos encaminhá-las. Avalio também que a gente tem resultados bons, tá? Vou te dar uma coisa que está acontecendo e às vezes a comunidade não acompanha. Nós estamos planejando o PDI, tá? Nós estamos fazendo o planejamento do PDI, estamos fazendo o planejamento orçamentário para o ano de 2025, isso sendo discutido com os institutos.
Então eu avalio que, assim, que a gente está conseguindo pautar questões importantes para a comunidade. Nesse um ano nós conseguimos já colocar na mesa um leque importante dessas demandas da comunidade. De uma forma ou de outra, uma gestão positiva? Sim, eu acredito que sim. Acredito seriamente, firmemente que sim. A gente tem tentado dialogar com todos os segmentos, nós temos buscado isso e tentado ouvir todos os segmentos. A senhora, no período, era oposição. Está hoje num posicionamento tranquilo de situação. Isso é bom? Não sei se é um posicionamento tranquilo. Não, acho que não. Não é. A gente tem oposição. O que eu e a Meire conseguimos, e a gente falou muito disso na campanha, que era assim, a gente teve uma universidade que travou sérios embates, né, de demanda de posições, e não estou com isso desmerecendo esse movimento. Só que quando chega em 2022, a avaliação que nós fazíamos é que, assim, que a gente precisava dialogar. E eu tenho insistido nisso, inclusive agora. Eu tenho colocado, inclusive no Conselho Superior, tem problemas da universidade que nós precisamos resolver e eles não podem ficar pautados assim a discussão, eu vou ficar contra a discussão porque é a gestão da professora Marinalva. Eu falo uma coisa que eu digo assim, eu não fico feliz, e eu já pensava isso antes da posição de reitora, de chegar e assumir a reitoria da UFTM e encontrar, por exemplo, um processo de reformulação do regimento geral da universidade parado há mais de 10 anos. Porque se os meus antecessores tivessem conseguido fazer isso, eu estaria dando outros passos. Entende? Como eles não deram, eu estou trabalhando com essa pauta que trava a universidade. Tá? E que é preciso enfrentá-la. Então, o que eu tenho colocado? Que a gente tem que ter essa capacidade de avaliar isso. Que tem questões que nós vamos apresentar e elas são da ordem da concepção de uma gestão que está aí, que somos nós nesse momento? Sim, com certeza. Mas tem outras questões que eu tenho colocado o seguinte, que ou a gente faz uma espécie de pacto para resolver esses problemas, para que a universidade consiga se desenvolver, ou isso não vai levar ninguém a lugar positivo. A gente não pode partir do princípio, não, eu só quero resolver esse problema se for da gestão do meu grupo político. Já há algum tempo, nas gestões anteriores, eu vinha adotando essa posição de dizer o seguinte, olha, eu tenho uma leitura crítica, isso que você colocou, de estar num campo de o chamado de oposição, mas o que eu tinha colocado sempre assim, questões que eu julgo que elas precisam ser feitas, que a gestão da universidade precisa colocar, eu dou a minha contribuição sim para isso andar. Por quê? Porque é isso que eu estou dizendo, são questões que elas são maiores do que uma gestão. Elas interessam a esse coletivo. Não resolvê-las só significa postergar uma situação em que entra a gestão e sai a gestão e nós estamos no mesmo lugar. Então não é produtivo. Não é produtivo. Eu acho que estrategicamente não é inteligente a gente adotar essa posição. Então, quando eu e a Meire, a gente propõe, então, essa aliança política, né, uma aliança que ela não era muito esperada, né, porque eu venho de dentro de um campo político do IELAX, a Meire das áreas da saúde, especificamente da medicina, mas a nossa conversa foi nesse sentido. Nós vamos fazer uma gestão em que nós não vamos negar a história dessa universidade, as suas dificuldades. O que nós vamos fazer é tentar buscar fazer uma reunião de forças. Por isso nós falamos tanto, para fazer o básico. Planejamento, PDI no prazo, reformulação do regimento. São essas coisas que a gente precisa pôr como políticas. E eu espero, sinceramente, que quando eu deixar a reitoria da UFTM, deixar um legado para quem me suceder, de que ele possa dar passos à frente, além disso. Porque senão a universidade não se desenvolve. Tá? Você pensar em travar
só porque não está lá no cargo. Isso é um pensamento que, para mim, ele não pensa na importância. E, de novo, reitero, aí a gente tem que ter essa capacidade de entender o que é do interesse coletivo da universidade e o que são políticas que têm a ver com uma gestão ou outra, né? E nós estamos hoje diante de um conjunto de questões que demanda essa capacidade de diálogo do conjunto da comunidade da UFTM, para a gente poder avançar. Professora, agora realmente para encerrar, eu gostaria que a senhora passasse para os nossos ouvintes, quem está nos ouvindo, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, caminhou, está caminhando e vai continuar caminhando na gestão da senhora. No que depender de mim, no que depender de toda a equipe que está aí, sim. Eu vou te dizer que, assim, desde que eu cheguei na UFTM, eu sempre olhei para ela como uma espécie de, assim, sabe, uma universidade nova, em processo de transformação, de criação, de estruturação. E eu fui me descobrindo como alguém que gostava deste desafio de construir a universidade. Uma outra coisa que sempre me chamou a atenção foi assim, a posição da UFTM, ela está num lugar estratégico, tá? Ela é uma universidade colocada, que está posicionada numa região que nós não estamos longe dos grandes centros. Então, assim, eu sempre vi na UFTM, acho que todo o meu trabalho como pesquisadora, como docente, ia um pouco nesse sentido, de ver nessa universidade um potencial para desenvolvimento, para a gente fazer dela. Nós vamos ser uma universidade de grande porte? Eu acho que não, até pelo tempo das universidades. Mas nós podemos ser uma universidade forte dentro do nosso porte? Podemos. Então, assim, eu sempre tive uma aposta muito grande, eu sempre trabalhei muito dentro, eu sempre fui apaixonada, eu sou apaixonada pela ideia de universidade. Eu sou muito apaixonada pela ideia de universidade como um todo. Qualquer coisa que me mobiliza, pelo que ela possibilita a gente de pensar, de construir projetos, de liberdade de produção de conhecimento. Então, assim, para mim a universidade ela é um espaço que me apaixona muito. A UFTM, estranhamente, porque assim, se a gente pensa nas suas dificuldades, ela me fez ficar e me fez fazer todo esse movimento por olhar e entender que aqui a gente tem uma perspectiva de deixar legados. E acho que é isso. Eu talvez tenha essa pretensão de deixar algum legado desse trabalho, mas que implique a gente ter uma universidade realmente estruturada, desenvolvida, com capacidade de intervenção, de construção de resposta, de diálogo com a sociedade, com oferta de uma formação de qualidade, de pesquisas de qualidade em diferentes áreas. Eu acho que esse é o desafio principal dessa gestão e é o que eu gostaria que nós vamos conseguir. Nós vamos trabalhar nesse tempo do nosso mandato para chegar, construir as bases necessárias para esse caminho. Obrigada, professora. De Papo com Cidinha agradece. E fique ligado. Voltamos já já.